Fala galera do canal, bom dia. Mais um dia de Airsoft e hoje é um dia especial, porque é um dia que eu estou com a deputada Marta Rocha, do PDT do Rio de Janeiro. Muito obrigado por nos receber aqui no seu gabinete. E antes de tudo, eu gostaria de apresentar a deputada para quem não é do Rio e para quem não é do Brasil, porque o canal é visto pelo mundo inteiro. A delegada Marta Rocha é a primeira mulher da história a chefiar a Polícia Civil do Rio de Janeiro, correto? Nasceu em 59 e passou a infância na Penha, no subúrbio do Rio. Em 83, passou no concurso público e foi trabalhar como escrivã de polícia na 4ª DP, aqui do centro, né, na Praça da República. 7 anos depois, já graduada bacharel em Direito da Universidade Federal do Rio, se tornou delegada. Participou decisivamente do projeto da criação das delegacias especializadas de atendimento à mulher. Em 93, com apenas 3 anos no cargo de delegada e um ano após ter sido vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da Rio 92, quem não lembra da Rio 92, se tornou aos 33 anos a primeira mulher a chefiar o Departamento Geral de Polícia Especializado. Estou indo bem? Muito bem. Um ano depois, já ocupava a mesa de corregedor da Polícia Civil. Em 99, assumiu o posto de subchefe da Polícia Civil e em 2009 foi nomeada para o cargo de diretora da Divisão de Polícia e Atendimento à Mulher, onde ficou até fevereiro de 2011. A sua gestão foi marcada principalmente pela criação da Cidade da Polícia. E em outubro de 2014 foi eleita deputada estadual com 52.698 votos pelo Partido Social Democrático, o PSD, e começou a batalha que está até hoje, né? Com certeza. Não é por aí? Hoje a gente está aqui para falar sobre a lei do Airsoft. Tem muita gente que tem dúvidas sobre a lei, né? É uma lei que passa a vigorar quando? Ela passa a vigorar em 15 de janeiro de 2018, ou seja, daqui a pouco mais de uma semana. E essa lei, ela foi construída com os integrantes desse esporte, né? O objetivo dessa lei é, primeiro de tudo, demonstrar que esse é um esporte, tanto paintball quanto airsoft como esporte, e proceder a algum tipo de regulamentação. Eu acho que essa é a grande contribuição que a lei pode dar. Eu só quero dizer que antes da gente idealizar essa lei, nós começamos a discutir esse assunto quando de uma outra lei, no início do nosso mandato, em 2015, que tratava da proibição da venda de armas de brinquedo. E nesse projeto a gente conseguiu tirar fora dessa legislação os marcadores, os equipamentos específicos de airsoft e paintball. E quero dizer que na lei que nós vamos discutir daqui a pouco, a gente trabalhou essa lei de um aspecto bem democrático. Nós fizemos audiências públicas, nós ouvimos os praticantes desse esporte e com isso tentando fazer a lei mais perfeita possível para, sobretudo, destacar que o airsoft e o paintball é uma prática de esporte. Vamos lá, existem muitas perguntas de pessoas que são a favor e óbvio que existe, não dá para agradar a todas as pessoas que são contra, né? Eu tenho um bloquinho de perguntas que foram enviadas, eu gostaria de passar à deputada. Por exemplo, quando teve a iniciativa de fazer uma lei do Airsoft no Estado? Eu vou perguntando aí, depois a senhora responde essas perguntas. Houve participação das entidades, OAB, atletas, como foi feito e de que forma foi feita essa cooperação? Porque não somente a lei foi para regulamentar o esporte no Estado. E quando será regulamentada a lei, né? Que a deputada acabou até de responder, mas quando vai ser regulamentada a lei e como saberemos da sua regulamentação? Em primeiro lugar, a gente tem que dizer que nós procedemos uma audiência pública. Essa audiência pública contou com a presença não só das entidades, né, das federações, da associação, tanto do paintball quanto do airsoft, né? Nós ouvimos a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Exército, a Defesa Civil.
Essa lei vai demandar uma regulamentação, sim, que é a maneira como o Poder Executivo, o governador, vai executar essa lei. Essa regulamentação deve sair em breve, né? A lei entra em vigor no dia 15 de janeiro de 2018 e a gente acredita que com essa lei a gente esteja contribuindo, primeiro, para o entendimento dessa atividade como uma atividade esportiva e, segundo, dando um manto de regulamento, né, para essa atividade, e não há dúvida que nós ouvimos todos os interessados na prática desse esporte. Certo. Agora, deputada, o Estado ele não tem competência legislativa para legislar sobre qualquer material bélico. O STF já se pronunciou no sentido, inclusive, e até o Exército Brasileiro já se pronunciou também. Com esses fatos, como é que o Estado pode criar a lei? Essa é uma pergunta. Desculpa, é porque tem a ver com a outra. Entendi. Caso alguém entre em ação de inconstitucionalidade, essa lei ela não tem risco? Bom, em primeiro lugar, eu não estou tratando de material bélico. Nessa lei eu não estou tratando de material bélico. Eu estou tratando de uma atividade esportiva e estou dando indicadores que devam ser observados nessa atividade esportiva. Por exemplo, que o transporte desse equipamento, que não é material bélico, ele se dê por questão de segurança, por exemplo, na mala do carro. Eu estou tratando que aquele que vender ou alugar este equipamento deve ter um cadastro da pessoa que comprou ou da pessoa que alugou. Eu estou dizendo que eu não posso permitir que crianças menores de 14 anos pratiquem esse esporte. Eu estou dizendo que se essa atividade, como por exemplo do Airsoft, que tem uma característica de ter uma aproximação com a atividade militar e por isso não é realizada num clube, mas sim, por exemplo, num sítio, num descampado, que a Polícia Civil e a Polícia Militar seja notificada dessa atividade. Eu estou dizendo da necessidade de ter um acompanhamento médico durante os campeonatos dessa atividade. Então, em nenhum momento eu estou tratando de material bélico, eu estou tratando de uma atividade esportiva. Mas, se assim entender qualquer pessoa de entrar com uma ação de inconstitucionalidade, nós vamos continuar recebendo isso com muita serenidade. Quando essa lei foi para o governador, a Procuradoria-Geral do Estado reconheceu que a lei não tratava de material bélico, que a lei tratava sim de uma atividade esportiva. E vetou o cadastro. Eu quero dizer que a gente não trabalhou para derrubar o veto do governador. Quando nós criamos o cadastro, o que é o cadastro? O cadastro nada mais é do que a gente poder saber quem tem o equipamento do Airsoft e trabalhar a questão do transporte desse equipamento. O governo entendeu que essa não era uma competência do Poder Legislativo falar sobre isso. E nós resolvemos não discutir isso com o governo. Mas nós temos ciência, né, de que o Exército, que tem uma atividade nacional, está providenciando uma regulamentação para que exista o cadastro, para mostrar o quanto o cadastro é importante ter. Aquele atleta, eu quero olhar essas pessoas como atletas. Os atletas não estão preocupados com o cadastro. Os atletas querem ter o seu equipamento com segurança, os atletas têm a nota fiscal para mostrar o seu equipamento, os atletas querem o quê? Praticar esse esporte com segurança. É isso que os atletas querem, né? Então o cadastro não vai prejudicar o atleta. Mas, deputada, vedar o registro, o cadastro e deixar a guia não faz muito sentido. Como é que vai emitir a guia sem registrar essas pessoas? Não, isso será impossível. Você pode não ter um banco de dados, mas para fazer a guia de tráfego, inevitavelmente eu vou ter que saber o mínimo. Que tipo de equipamento é e qual a pessoa que está utilizando aquele equipamento. Então não há como não pedir dados cadastrais no momento da emissão da guia de tráfego. Bom, então, como emitir a guia?
quem será o responsável ainda... Isso com certeza virá na regulamentação, e me parece que o órgão mais adequado para fazer esse tipo de emissão de documento é a Coordenadoria de Armas e de Fiscalização de Armas da Polícia Civil, né? Me parece que essa que deve ser... Mas ainda não está decidido. Isso virá na regulamentação. A partir do dia 15, acredito que num prazo de 60 dias, o governo vai fazer a regulamentação. Sim, então, a partir do dia 15 passa a lei a vigorar, porém a guia de tráfego ainda não é... A guia de tráfego ainda não está regulamentada, certo. Mas me parece que o órgão adequado para fazer essa emissão desse documento seja a denominada DFAI, que hoje se chama Coordenadoria de Fiscalização de Armas Explosivas, que, por exemplo, para dar um exemplo, nós acabamos de vivenciar o dia 31 de dezembro, o Réveillon. Aquelas balsas que estão na praia de Copacabana e que soltam fogos, elas são fiscalizadas por esse organismo da Polícia Civil. Então, me parece que, por competência e por aproximação da matéria, será a Coordenadoria de Fiscalização de Armas Explosivas. Legal, é o que todo mundo espera. A deputada falou sobre o uso de socorrista em ambulância, e existem vários esportes praticados ao ar livre: futebol, corrida, caminhada, mountain bike, enfim. Eles não precisam de ambulância nem socorrista. Por que o Airsoft precisaria e de onde partiu a ideia? Olha, quando a gente pensou nisso, a gente pensou exatamente na proteção daquele que está praticando esse esporte, tá? Não é verdade que nas corridas, no futebol, não tenha a presença de uma equipe médica, sempre tem, tá? O que a gente tem que discutir é o seguinte: se o evento for menor, né, a gente pode ter uma equipe de socorrista. Se o evento for maior, acima de 200 pessoas, a presença de uma ambulância. Então, a presença da equipe de saúde é sempre no sentido de olhar para a proteção de quem está praticando o esporte. E a gente tem que entender que, se de um lado esse esporte desenvolve inúmeras habilidades, desenvolve a capacidade de viver em equipe, a capacidade de tomar decisões rápidas, a capacidade de mudar de decisão, né, durante um processo de um desafio, né? Então, eu vejo a prática do Airsoft como uma... Por isso que o Airsoft hoje está sendo tão usado pelas empresas, porque a gente pode, através da prática desse esporte, desenvolver inúmeras habilidades importantes na vida profissional. Então, no mesmo sentido, o Airsoft ele pode, né, causar um dano a uma retina, a perda de uma visão, daí porque a exigência dos equipamentos. Então, me parece que é para a proteção daquele que pratica o esporte a presença de uma equipe de saúde. Deputada, sobre o aluguel de equipamento, vou falar sobre o aluguel do equipamento. Como é que será feito o aluguel, se ele só pode ser feito por pessoa jurídica, né? Os campos e lojas sem CNPJ, o que eles podem alugar ou não? O consumidor que alugar o equipamento, como é que vai ser os direitos dele? Então vamos lá. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que esse esporte, né, ele se dá num campo e que pode acontecer do atleta não ter o equipamento, mas nada impede que ele pratique esse esporte. Então, nesse sentido, será admitido o aluguel por pessoa jurídica, sendo certo que no momento do aluguel, o prestador de serviço tem que ter o nome da pessoa, os dados qualificativos para aquela pessoa que ele está alugando. A gente não tem dúvida que esse esporte, ele atinge, eu posso dizer que é um esporte democrático, porque ele atinge pessoas de vários segmentos, de várias idades, né? Exatamente porque, por ser um esporte de ação, ele também é um esporte que desenvolve muitas habilidades, né? Então, é bom a competição, né? Essa competição é algo saudável. Mas essa competição ela pode ser feita apenas por maiores de 14 anos. Então, se o meu filho vai fazer 15 anos e ao invés de querer uma festa, quer encontrar os amigos num campo, né, para disputar
o airsoft ou o paintball, ele vai poder fazer isso desde que ele seja maior de 14 e esteja acompanhado do seu responsável. O responsável, né? Lá na hora vai ter que assinar a autorização. E o que é uma coisa muito interessante, que foi inclusive dito pelos próprios atletas, não se começa o jogo sem que cada equipe tenha um briefing. Então, antes de começar o jogo, para você ver o compromisso das pessoas que praticam esse esporte com a segurança no desenvolvimento desse esporte. Antes de começar o jogo, ele vai ter um briefing. Ele vai saber o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, os equipamentos que ele tem que portar. E se eu estou tratando de uma prestação de um serviço de lazer, esse equipamento, esse clube, esse grupo onde se realiza esse esporte, ele vai e deve ser fiscalizado através do Código de Defesa do Consumidor. Então, será natural que, com o advento da lei, esses clubes passem a ser fiscalizados pelo PROCON, que é o organismo do Estado que cuida da defesa do consumidor. Assim, o consumidor, se por acaso entender que foi lesado, ele pode procurar o PROCON, e nada impede também que o PROCON receba, por exemplo, uma denúncia de que num determinado local o consumidor não está sendo respeitado, certo, e proceda a uma fiscalização. Aí a gente já falando, emendando o que a deputada falou, a fiscalização dos jogos, campos e lojas ou ligas, como serão feitas, e já também que existe, né, praças de jogos, campos de futebol espalhados, né, que é cedido pelo Estado, se o Estado, por acaso, também futuramente poderia ceder áreas para a prática de airsoft. Eu cada vez, quanto mais eu estudo, quanto mais eu conheço a prática do airsoft, a gente pode dizer que é um esporte que cria uma série de condições muito interessantes que são exigidas hoje no dia a dia de todo profissional. Então, se eu estou numa competição, eu quero o resultado positivo. E para ter o resultado positivo ou sucesso nessa competição, seja na minha vida profissional ou seja na prática do esporte, eu tenho que desenvolver algumas habilidades. Então, eu tenho que ter capacidade de raciocínio, eu tenho que ter capacidade de decisão, eu tenho que aprender a viver em equipe, tá? Eu tenho que ter inteligência emocional. Então, cada vez mais, eu quero dizer que eu admiro a prática do airsoft. Eu acho assim que por trás desse exercício podem ser desenvolvidas importantes habilidades. Então eu não tenho dúvida, tá, que a regulamentação dessa lei feita pelo governo, né, e que nessa regulamentação vai escolher quem vai ser a autoridade para emitir a guia de tráfego, vai com certeza designar o PROCON para defesa do consumidor. Eu acho que cada vez mais esse esporte vai ganhar notoriedade, vai ser respeitado e cada vez mais ele vai ter reconhecimento por parte de todos os atletas. Sim. Agora, um tema polêmico que é o aluguel e a venda a menores, porque eu tenho um canal com 140 mil inscritos de airsoft e tem gente de 10, 15, 30, de todas as idades, entendeu? E o pessoal que é menor, ele fica meio chateado de não poder praticar, né? E, dependendo da idade que ela está procurando. Primeiro a gente tem que entender que pode praticar acima de 14 anos, mas não pode obrigatoriamente comprar nem alugar sem a presença do responsável. A questão, o artigo 12, ele permite o aluguel de armas de pressão por pessoa jurídica, sendo que observado o artigo 7, ele veda a venda de armas de pressão, né, a menores de 18 anos. Nesse caso, o aluguel para menores de equipamento também não seria vedada? E por que a relação dos dois artigos não deixa claro isso? Na verdade, há um entendimento, que quando a gente não é do mundo jurídico, né, a lei ela tem um rito processual para ser escrita, né? Então é óbvio que quando eu não sou do mundo jurídico, às vezes eu tenho dificuldade de entender o que a lei possa estar dizendo. Então vamos lá. Prática do esporte acima de 14 anos e o menor entre 14 e 18, desde que assistido pelo seu representante legal. Da mesma forma, tá,
que eu não posso comprar, né, um carro se eu sou menor de 18 anos, né? Da mesma forma, eu também não posso comprar um equipamento para a prática de um esporte. Então, na verdade, o que a gente está querendo dizer é o seguinte: eu não posso comprar, mas se eu quiser praticar aquele esporte, se eu tiver entre 14 e 18 anos, eu poderei, desde que eu esteja assistido pelo meu responsável. Então, quer dizer que com autorização do responsável, a utilização é permitida. É permitida, desde que eu esteja assistido pelo meu responsável. Então, um exemplo bem típico, né? Vamos trazer para o paintball. Um exemplo bem típico. O menino fez 15 anos. Se fosse a menina, ela ia querer fazer uma festa. O menino prefere fazer um grande encontro. O meu sobrinho fez isso. Meu filho tem 13 anos e o aniversário de 2 ele fez. O meu sobrinho, quando fez 15 anos, eles reuniram uns amigos e foram para um campo de paintball acompanhado dos seus responsáveis, e foi muito bacana. Então, acho que esse exemplo é bem fácil de entender. Agora, fazendo aquela do advogado do diabo, não seria melhor proibir a atividade de venda e aluguel, a menor seguindo a orientação do ECA e o Juizado de Menores? Veja só, o que o ECA diz, né, é que acima de 14 eu posso praticar essa atividade. Abaixo de 14 eu sou considerado vulnerável. Então, ainda que eu tenha 14 anos e mente de 20, ainda que o meu pai seja um praticante desse esporte, eu desde pequeno assisto o meu pai praticar esse esporte, ainda que de alguma maneira eu possa já não ter praticado, mas ter tido convivência com o esporte, abaixo de 14 anos não pode. Tá vendo, galera? Isso é para vocês verem. Existe a lei da deputada Marta Rocha. Quem quiser, ela está disponível. Eu queria muito convidar todo mundo a visitar a nossa página, né, delegada deputada Marta Rocha, deixar aqui o nosso e-mail, que é martarocha, tudo junto, @alerj.rj.gov.br, e deixar o nosso telefone, prefixo 021, Rio de Janeiro, 2588-1219, Rio de Janeiro, 2588-1219. Todos os contatos da deputada vão estar na descrição do vídeo. Quem quiser entrar em contato, e-mail, telefone, está tudo à disposição. A deputada sempre esteve aberta a conversar, tá? Sobre qualquer tipo de questão. Eu acho importante todos se interarem da lei, porque todos nós somos praticantes e tem muita gente que eu sei que está assistindo que ainda não pratica, mas vai começar a praticar. É muito importante que você se adeque a isso tudo, porque isso está tornando o jogador de airsoft um atleta. E eu acho muito importante para o seu dia a dia, para o dia que você for parado numa blitz, você poder se calçar da lei, tá bom? Deputada, obrigado. Obrigada a vocês, e eu tenho certeza que cada vez mais o airsoft vai ser um esporte reconhecido, e acho que daqui a pouco já vai fazer parte lá do grupo de esportes olímpicos, com certeza. Olha, tomara, e eu não posso esquecer, eu trouxe um presente aqui para a deputada. Tem muita gente que fica atrás desse pet, tem pessoal aqui atrás de mim que gostaria, então, mas esse daqui é da deputada. Deputada, obrigada, hein? Muito obrigada. Aceite como um presente, uma homenagem. Obrigada, muito obrigada. E galera, não esquece de dar like no vídeo, se inscrever no canal, e a gente se vê na próxima. Falou, um abraço. Yeah, GSG9 Airsoft team, marking the competition, we're a family, the best around, quick and swift, you've never played airsoft like this, Brazil born, Brazil raised, marking the competition every day, GSG9 Airsoft.